Oi pessoal, travou de novo. Não querem que a gente fale sobre o nosso sistema imune, né? Estão me ouvindo? Dá para ouvir bem agora? Parou de travar? Vamos lá? Vamos tentar de novo, pessoal. Peço desculpas, né? Mas a gente sabe que às vezes independe da gente, né? Internet é isso daí, certo? Então, vamos retomar avaliamos o nosso paciente, já entendemos a história de vida dele e agora nós estamos entendendo o sistema imunológico, que é uma rede de células, de tecidos, e aí estamos falando de epiderme, e de órgãos, que estamos falando de linfonodos, e estamos falando também do intestino, mais precisamente do apêndice secal, certo? Falamos então sobre a função do intestino, que é absorção e regulação de nutrientes, que é participar na produção e síntese de vitaminas, de minerais, e também ele tem uma função neurológica, metabólica, endócrina, né? E imunológica, certo? Então, o intestino ele é complexo, pessoal, e ele é povoado por microbiotas, por uma população chamada de microbiota. O que significa isso, né? Significa que esta microbiota, esta população de bactérias, fungos, vírus, eles nos defendem de agressores. Então, digamos que essa microbiota intestinal, ela é as nossas bactérias, nossos vírus do bem, certo? Então, elas nos defendem, fazendo com que outros agentes não se instalam, ok? Então, quando por vários fatores, por estresse físico, estresse mental, por agentes agressores, né? Podemos falar também de uma má alimentação, de um sedentarismo, né? Então são vários fatores externos, assim como o vento, o frio, o calor, também são agressores que agridem a nossa flora intestinal. E não só a flora intestinal, porque sabemos também que a nossa epiderme também é sistema imunológico, certo? E daí? E o que acontece, né, com essa alteração? O que acontece, né? O nosso sistema imune, o nosso intestino, então... Pessoal, estão me ouvindo? Tá bom assim? Tá para ouvir? Tá legal? Só faz certinho aí se tá tudo bem. Pessoal, então quando existe uma alteração do nosso sistema, da nossa microbiota intestinal, nós podemos e nós vamos ter esta alteração. O que acontece? Uma disbiose. E hoje a gente fala muito em disbiose intestinal. É uma disbiose, é probiótico, é prebiótico, o que é tudo isso? E pra quê, né? E o que tudo isso tem a ver com estética e massoterapia, certo? Então a gente fica meio cheia de informações e não sabe o que fazer com estas informações, né? Então, vamos lá. A disbiose, alteração da microbiota. Essa microbiota, sistema imune, certo? Ok. Então, quando a gente fala, eu vou olhando aqui para eu não me perder, tá, pessoal? Então, quando a gente fala que nós temos essa alteração da nossa microbiota, essa alteração do sistema imunológico, o que a gente quer dizer com tudo isso? Tá travando aí, Laurinha? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo? O que isso quer dizer? Que a gente vai ter consequências ou na nossa pele ou no nosso organismo. Ou é uma consequência
como uma acne, ou é uma consequência, uma disfunção, né, ou patológica, ou uma disfunção estética, ou uma dor musculoesquelética, que também pode ser a nível de sistema imunitário, a nível de gastrointestinal, ok? O que eu quero dizer com isso, pessoal? Que tudo que a gente for fazer aos tratamentos estéticos e aos tratamentos terapêuticos de massoterapia, nós vamos primeiro avaliar o paciente como um todo, entender o sistema imune dele, como está funcionando. E aí sim a gente vai tratar, porque a gente vai tratar de fora para dentro e de dentro para fora, ok? O nosso sistema imune, então, ele responde de uma forma que às vezes a gente não gosta. Nós mulheres, principalmente, nós nos envolvemos muito com a parte da estética. Boa noite, pessoal, para quem está chegando aí, boa noite, tudo certo? Que bom, sejam todos bem-vindos, certo? Perdão. Pessoal, então o que a gente tem que entender, tá? As alterações estéticas, e aí a gente vai lá. Acne, rosácea, celulite, né? Tudo isso, pessoal, como é que tá o som aí, tá ok? Então, tudo isso tem um envolvimento, sim, do sistema imune, porque causam processos inflamatórios. Quando a nossa microbiota intestinal sofre alterações, ela responde, lembra? E ela vai responder exatamente dessa forma, ou seja, com acne, ou seja, com a celulite, com a calvície, com a rosácea, ela sofre de alguma forma, ok? Vamos lá. Então, nós separamos agora o módulo da estética e o módulo da massoterapia. O que a gente pode fazer? Quais são os recursos? Então, o que eu vou falar? Primeiro, vamos fazer lá patologias, tá? Vamos falar um pouquinho da queixa propriamente dito e depois vamos falar o que a gente pode estar trabalhando, ok? Se tiverem alguma pergunta aí, pessoal, podem colocar aí no ar, certo? Pessoal, então, acne. Nós sabemos que a acne, ela é de origem multifatorial. Sim, ela é. Mas quando a nossa flora intestinal, a nossa microbiota, que é ela que nos defende também, lembram? Ela que nos apoia, ela que nos defende de patógenos. Quando ela está em alteração, por vários fatores que nós citamos, um deles, a alimentação, ela vai fazer com que a glândula sebácea também se descompense e também envie mais sebo, faça um estímulo nessa produção sebácea. Consequentemente, nós temos a acne. Porém, o que eu posso fazer então para melhorar o aspecto acneico da minha paciente? O que eu vou fazer? Muitas vezes, e agora eu lembrei de uma paciente que ela chegou com acne e realmente ela tinha acne não só por uma disfunção metabólica e intestinal, mas também, pessoal, ela tinha uma mania de ficar sempre mexendo, uma acne escoriada. E aí a gente vai para o estresse emocional, certo? E o que a gente pode fazer? O que eu posso fazer? O que eu, como esteticista, posso fazer? O que a gente pode fazer? O que eu, como massoterapeuta, posso fazer? O que eu, como biomédica, posso fazer? O que nós podemos fazer? O que você, que é o paciente, o que nós vamos trabalhar? O que nós vamos fazer, né? Vamos utilizar, então, ativos dermocosméticos que vão reduzir processos inflamatórios. E não é só processos inflamatórios externos, mas internos também. Porque o nosso paciente é um todo, lembram? O nosso paciente, pessoal, ele é um todo, ele não é só o externo.
Então, vamos utilizar microcorrentes. E quem é meu aluno sabe, lá em bioquímica que a gente fala sobre a bioeletrogênese, que às vezes fica meio assim, mas o que é essa bioeletrogênese, né? Então a gente vai utilizar para quê? Para reduzir processos inflamatórios e por consequência nós vamos aumentar, melhorar o sistema imunológico, certo? Então quando a gente fala em acne, pensam, a acne ela tem sim que tratar a flora, a microbiota intestinal. Podemos usar também mãos, o kefir, por exemplo, um probiótico natural. Suplementos que vão melhorar esta microbiota, certo? E aparelhos, nós vamos utilizar as microcorrentes. A limpeza de pele, nós vamos utilizar procurando sempre observar o que vai ser a reação da pele da minha paciente. Vou utilizar o vapor, mas por que eu vou utilizar o vapor? Né? O que vai acontecer com aquele ozônio que está sendo dispensado? A alta frequência, né? Que vai fazer o quê? Vai aumentar o quê? Você sabe me dizer? Para quem é minha aluna tem que saber. Sabe me dizer o que vai acontecer na pele? Me manda aí quem souber. Certo, gente? Então nós precisamos melhorar o sistema imunológico, sim. Ok? Outra questão, rosácea. Hoje está bem descrito na literatura que a rosácea ela tem um fundo muito emocional também. Pessoal, tá tudo ok aí? Todo mundo tá conseguindo me ouvir? Sim? Podemos continuar? Não tá travando nada, né? Sejam todos bem-vindos, então, para a nossa live, ok? Pessoal, então, a rosácea, a gente vai tratar ela com suplementos, sim, né? Suplementos que vão melhorar o sistema imunológico dela. Por quê? Porque ela tá com um processo inflamatório mais intenso. Então não adianta utilizarmos somente uma luz pulsada, por exemplo, tá? Não adianta somente utilizar a luz pulsada, por exemplo, que vai reduzir. Mas assim, nós precisamos utilizar mecanismos que a nossa paciente vai fazer em casa. Por exemplo, vai tomar o suplemento, vai melhorar a alimentação, vai cuidar do que ela estiver passando, aplicando na pele. Porque tudo que for com produtos químicos, ela também vai piorar esse processo inflamatório, certo? Então a rosácea, muito cuidado. Nela nós vamos trabalhar sim esta questão dos probióticos, os cremes, e hoje vem cremes probióticos. Todo mundo tá me ouvindo aí, pessoal? Então, os cremes, os dermocosméticos à base de probióticos. Então, a gente vai lançar mão disso. Vamos então fazer a hidratação da gluco, né? O que a gente faz? Como que a gente faz? Qual é o benefício da gluco? Então, vai manter aquela pele mais hidratada, mais calma, né? Então, isso é muito, sim, importante, ok? E a hidratação da pele? E aquela pele seca? Aquela pele desvitalizada? O que ela tem a ver com o sistema imunitário? O que ela tem a ver com o nosso sistema imunológico? Por que, né? Hoje, principalmente, estamos vivenciando um momento de uma pandemia, né? Onde nós higienizamos as mãos muito mais vezes, né? Então, assim, essa higienização das mãos a gente faz ou com o sabão ou com álcool gel. O que acontece, né? Esses detergentes, eles acabam removendo mais essa nossa camada essa camada cutânea, essa barreira que a gente tem. E aí pode acontecer o quê? Ressecamento, que mais? Pode acontecer até de fissuras nas mãos,
E o que, Ana, que isso tem a ver com o sistema imune, né? E por que eu vou tratar isso? Pessoal, é sempre entender o contexto, né? Então, assim, o sistema imune tem a ver, sim. Quando tu tem a pele mais ressecada, nesse caso estamos falando das mãos, tá? Mas quando a pele está mais seca e está com fissuras, é uma porta de entrada para patógenos. Lembra que se esses patógenos, se esses micro-organismos se instalam, eles vão provocar algumas doenças. Então é isso que a gente vai lançar mão de hidratação, não só das mãos, tá? Falei das mãos porque estamos vivenciando um momento onde o detergente, né, ele acaba removendo essa camada, essa barreira. O que a gente vai fazer com a hidratação? Então, cremes com umectantes, cremes que vão devolver esta barreira cutânea, cremes que vão devolver essa camada lipídica, essa camada de proteínas para a nossa pele, para que ela faça a função de sistema imune, nos protegendo sempre, certo? Então a hidratação, e aí a gente vai fazer sim a hidratação. Paty, um beijo! Nós vamos fazer sim a hidratação e a gente pode envelopar. Então vamos trabalhar com o envelopamento, né? Então, ou seja, o envelopamento das mãos com aquele creme específico, umectante, ou então vamos fazer o envelopamento do corpo para dar. Então aquelas pessoas que têm a tendência, vou tomar uma aguinha, tá, pessoal? Tudo bem aí, pessoal? Todo mundo tá me ouvindo? Que bom! Então, as pessoas que têm a tendência a ter a pele mais seca, ou então tomam aquele banho escaldante que removem a barreira cutânea, estão removendo a barreira de proteção, porque lembram que a epiderme, né? Ela também é um órgão do sistema imune. Então, a gente precisa devolver essa camada lipídica, essa camada de proteção para ele, né? Então, a gente precisa devolver, por isso que é tão essencial a hidratação. E aí, nós temos N técnicas de hidratação aí. Uma delas é o envelopamento, que é uma técnica show de bola, uma técnica bem legal que a gente pode estar fazendo, ok? Celulite, a lipodistrofia adenoide, né? Então, assim, a gente sempre fala, ai, a celulite, ai, eu vou usar tal aparelho. Gente, nós precisamos entender como um todo. A celulite, ela tem também a ver com o nosso sistema imune. Por quê? Ela tem ou não tem processos inflamatórios associados? Quem me diz aí? As minhas alunas. Celulite tem a ver ou não tem a ver com processos inflamatórios? Também tem. Também tem uma deficiência na circulação linfática, uma deficiência na circulação, certo? O que a gente precisa? Sim, Vivi, usar luvas, sim, no caso das mãos, sim, precisamos usar as luvas. Deixa eu só perguntar aqui, é necessário usar luvas quando o paciente tem algum tipo de patologia grave? Sim, sim. Qual a patologia, Vivi? Sim, com certeza a gente precisa utilizar luvas, tá? Pessoal, voltamos para nossa celulite, tá? Na medida que eu for respondendo, depois a gente vai abrir um espaço no final para eu poder responder as perguntas, ok? Então, a celulite, ela tem essa disfunção, ela tem associado a má nutrição tecidual, a má nutrição celular. Então, o que acontece? Nós temos as células, né? E as células, por vários fatores, inclusive genéticos, sedentarismo, má alimentação, essa substância que banha, que está ao redor das células, elas ficam mais geleificadas, dificultando a nutrição. Elas ficam mais inflamadas, certo? E por que a alimentação
alimentação, só vou fazer um gancho aqui, por que a alimentação tem a ver, né? Tem gente que é magra e não tem celulite. Pessoal, a alimentação à base de carboidratos, alimentação à base de leite e seus derivados, causam processos inflamatórios. Causam processos inflamatórios na nossa microbiota. Então, por isso, só para justificar o porquê que a celulite em pessoa magra ou em pessoa sobrepeso, enfim, né? Porque exatamente pela má alimentação muitas vezes, tá? Então, assim, o que a gente vai fazer, né? Já estou, e a paciente chega na clínica e me fala, eu estou com a celulite. E aí tu vai ver, como que é isso, como que é aquilo? Mas eu tomo água. Não é só tomar água, né, pessoal? Então a gente precisa entender o contexto, entender que se ela não mudar os hábitos de vida dela, principalmente alimentar, poucos resultados nós vamos ter também. Então, neste caso da celulite, vamos utilizar a drenagem? Sim. Por quê? Porque o movimento de drenagem vai facilitar com que as nossas células aumentem e melhorem a nutrição. Vai facilitar a produção de anticorpos. Ana, mas e se for uma celulite grau 3, 4? Bom, se for uma celulite maior, a gente precisa avaliar e aí nós vamos entrar com recurso eletroterápico, com um aparelho, por exemplo, tá? Isso, vamos tomar água aí. Pessoal, o aparelho eletroterápico na celulite, qual é a finalidade? Reduzir processos inflamatórios, melhorar a circulação, melhorar o aporte circulatório e melhorar principalmente o sistema linfático que está comprometido, certo? Então, uma celulite grau mais avançado, é isso que a gente vai fazer, entrar com um recurso eletroterápico. E hoje no mercado, pessoal, nós encontramos vários recursos eletroterápicos. Então, nós temos o ECOS, né? Lá no nosso laboratório tem o ECOS, as microcorrentes. Pessoal que fez aí corporal, as minhas alunas sabem como que a gente imobiliza, né? Como que a gente vai reduzir. Vamos fazer o detox. O que é fazer esse detox? Que agora é o boom, né? Esse detox é remover as toxinas, remover todo aquele processo que está dificultando o aporte circulatório. E quando a gente faz esses processos, esses procedimentos de detox, a gente vai estimular, vai melhorar o nosso sistema imunológico. Por quê? Porque estamos removendo os patógenos, as toxinas, certo? Então o detox é por isso que ele funciona. É por isso que o detox vai funcionar. Pessoal, tá tudo bem aí? Todo mundo tá conseguindo entender? Todo mundo tá conseguindo me escutar? Sim? Então, existem essas patologias, estas disfunções estéticas que vamos tratar o sistema imune, por isso que o efeito do nosso intestino, principalmente, o efeito, se a gente não tratar os processos inflamatórios, muitas vezes vamos ter poucas respostas no nosso procedimento. Então lembra, né? Além da alimentação aí, nós também precisamos dos suplementos via oral, né? Nós vamos tomar sim, vamos tomar, e hoje nós temos os ótimos probióticos aí, o kefir, né? Kombucha, tudo isso nós precisamos assim tomar. Beijo grande para os meus alunos aqui de Santa Maria também que estão nos acompanhando. Pessoal, assim como na estética, na massoterapia não é diferente. Para os meus alunos aí da masso, muitas vezes
as dores musculares, né? E a gente trabalha muito isso em sala de aula, sobre as dores musculares. Então, sobre a massagem relaxante, o que faz a massagem terapêutica, né? É o toque das mãos que vai melhorar. Sim, também, o toque das mãos é fundamental, sim. Mas a gente precisa entender o princípio. Assim como na estética, na masso também a gente precisa conhecer o nosso paciente como um todo, né? Então, assim, aquela avaliação clínica, nós vamos fazer aqui também, principalmente. Por quê? Porque o nosso paciente, o meu paciente, ele chegou com a queixa de lombalgia. Então, não posso citar o nome dele, né? Mas vamos lá, José, né? O seu José chegou então aqui na clínica e com uma dor, com uma lombalgia enorme. O que nós vamos fazer, né? Como que nós vamos tratar esse nosso paciente? Primeiro a gente precisa entender. Já entendemos que o sistema imune, né? Ele é responsável e ele tem uma ligação direta com o sistema nervoso central. Ora, gente, as dores musculares, vocês aí que são os meus alunos, vamos lá. Como que acontece essa dor? Por exemplo, câncer de pele. Vivi, me chama aqui depois e já te respondo isso, tá? Certo? Sim, mas dá pra tratar, ok? O pessoal tá perguntando ali sobre câncer de pele, pessoal, tá? Sim, tá? Eu vou acelerar um pouquinho aqui, né? Porque eu vou falando aqui. Então, assim, na liberação miofascial, por exemplo, e na massagem relaxante, eu vou soltar a musculatura, eu vou liberar. No momento que eu liberar a musculatura do meu paciente, ele vai relaxar. Vai relaxar? Vai. Mas o que vai acontecer? Eu vou aumentar um hormônio chamado serotonina. E essa serotonina, ela é uma das responsáveis por aumentar nosso sistema imunológico. E sabe onde é que ela está? Você sabe me dizer? Ela está em maior concentração, ela é produzida no nosso intestino. Então não adianta tratar nosso paciente de dor somente ali. Precisa conhecer como um todo, certo? E aí vem outras técnicas de relaxamento. A tensão muscular, ela pode ser postural, certo? Ela pode ser causada por um estresse físico, um estresse emocional. Nós, mulheres principalmente, nós sofremos muito estresse emocional na TPM, né? Então, assim, por quê? Porque aumenta o nosso nível de cortisol, reduzindo então o nosso sistema imune. Então, as nossas tensões musculares, como a postura, o shiatsu, pessoal, ele vai atingir pontos energéticos, ele vai fazer com que melhore a circulação sanguínea. Se eu melhorar essa circulação sanguínea, eu tenho uma melhora do meu sistema imune. O estresse emocional, como eu falei, ele vai baixar o nível de cortisol e ele vai aumentar o sistema imunológico. Aumentar não, ele vai melhorar o sistema imunológico. A fibromialgia, pacientes fibromiálgicos, vamos trabalhar com ele, com a liberação, com a fricção, né? Então, assim, a gente sabe que esta fricção, que todo esse movimento das mãos, eles vão acionar sensores bioquímicos, lembram? Ligação com o cérebro, né? Vão acionar, vão enviar mensagens e essas mensagens vão voltar para o nosso músculo dizendo que o músculo está relaxado. Consequentemente, uma redução do processo inflamatório, consequentemente, uma melhora do sistema imunológico. Os edemas, tá, gente? Nós temos 4 minutos, tá? O edema, né? E aí nós trabalhamos então com pacientes pós-operatório. Ou então,
pacientes que trabalham o dia inteiro sentado, né? Que não tem uma circulação sanguínea nem linfática. Então, o que a gente vai fazer? Drenagem. Para quê? Lembram lá o nosso órgão do sistema imune? Um deles não era os linfonodos? Então, nós temos a nossa rede linfática, os nossos gânglios linfáticos, os nossos linfonodos. Então, a drenagem, o movimento peristáltico da drenagem, os movimentos leves e contínuos da drenagem vão fazer com que eu consiga melhorar o sistema imunológico, remover estas toxinas e, consequentemente, processos inflamatórios menores. Então, a drenagem a gente vai utilizar sim, não só numa questão de pós-operatório, mas também numa questão de promover o relaxamento, de prevenir doenças, já que os nossos linfonodos, eles são e fazem parte dos órgãos que compõem o sistema imune. Pessoal, então assim, né, eu gostaria de falar muito mais, tem muito mais para falar para vocês. Eu gostaria de saber se tem alguma dúvida, o que eu posso auxiliar. Nosso tempo já está se esgotando aqui, né? Mas assim, eu quero dizer que trate o paciente como um todo. É isso que nós precisamos fazer, certo? Então eu convido a todos para virem conhecer o nosso curso de estética, conhecer o curso da massoterapia. Venham, conheçam. Tudo isso faz parte do nosso componente da nossa grade curricular. Venham nos conhecer. Um beijo no coração de todo mundo. Logo, logo para os meus alunos, então, para os meus colegas também, vamos nos abraçar presencialmente. E se alguém tiver alguma pergunta, me manda no Messenger, me manda no direct que eu respondo lá, ok? Obrigada, então. Lembram, estética e massoterapia, eles agem no sistema imunológico. Vamos tratar como um todo. Beijo grande. Ok. Ok, então, certo, pessoal? Um beijo, todo mundo. Espero vocês lá no SEG. Espero vocês lá no SEG, ok?